Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou da GL Vipert, talvez você esteja chegando agora, você ainda não me conheça, eu sou especialista em ataque às dívidas e o tema da live de hoje é exatamente esse. Quem é a da GL e por que ela te ajuda a se livrar das dívidas, né? E ter dinheiro sobrando todos os meses. Quem é essa que vos fala? Esse é o tema da nossa live, tá? Eu tô rindo porque é desconfortável falar da gente mesmo às vezes, né? Mas eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de me apresentar para vocês e explicar por que que eu tô aqui, por que que eu ajudo vocês, de onde surgiu essa metodologia chamada Método Mais Dinheiro Zero Dívida, e vamos lá. E eu achei muito engraçado porque eu falei assim, cara, eu vou começar do começo falando para as pessoas assim, quando vocês abrem o meu site, né, o da glvipert.com.br, vocês vão encontrar uma parada bem assim escrita, né, que é o meu time que faz uma descrição linda de mim. Eles falam assim, olha, com 24 anos, eu, da GL, devia mais de 100 mil reais e não tinha absolutamente nada, nem casa, nem carro, apenas a bola de neve de dívida, com juro sobre juro, mesmo sendo contadora, que é a minha faculdade, e gerente de banco. Nem a faculdade e nem o banco me ensinou a controlar o meu próprio dinheiro. Depois de 8 anos vendo diariamente, né, inúmeras pessoas sendo refém das dívidas no banco, assim que eu consegui me livrar das minhas dívidas, eu decidi pedir demissão e passei a ajudar outras pessoas a saírem das dívidas sem precisar passar por todo o sofrimento que eu passei. Eu comecei a fazer isso com atendimentos individuais e depois nas redes sociais. Aí tá escrito lá no meu site, eu tô lendo pra vocês que tá no meu site. Eu tenho 32 anos, sou contadora, formada aqui pela Faculdade Federal de Mato Grosso, sou especialista em investimentos e eu já ajudei mais de 1.000 pessoas na jornada de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Fiz várias formações na área de finanças, li vários livros, mas a bem da verdade é que a minha maior escola foi a minha jornada para me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E por que eu decidi ler isso aqui para vocês? Porque é muito bonito, né? Quando a gente vê essas descrições da gente mesmo, e aí eu tava preparando a aula para vocês e falei assim, que responsabilidade falar com essas pessoas que confiam no meu trabalho e explicar para elas de onde eu vim. Então, eu vou fazer aqui de forma resumida um pouco para vocês a minha história, mas a primeira pergunta que, em geral, as pessoas me falam é assim, cara, mas e aí, você nasceu em família rica? Seus pais tinham dinheiro? Da onde você veio, né? E eu gosto sempre de contar para as pessoas que sou, né, filha de um pai e de uma mãe. Ontem eu conversava com meu pai, inclusive, que lutaram muito para que eu tivesse um bom emprego. Então, os meus pais sempre trabalharam para que a gente tivesse um bom emprego. Saíram lá do sul, vieram aqui para o Mato Grosso, na época de roça, abrindo literalmente aqui. Meu pai e minha mãe são filhos de dono de gente que plantava para comer, basicamente, né? E então, eu fui criada para ter um bom emprego, para ter um bom salário, né? O que muito esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, fala é que eu fui criada para isso. E logo que eu fiz ali os meus 15, 16 anos, eu fui atrás de ter um emprego, literalmente falando. Eu passei na faculdade com 17 anos, um pouquinho antes eu trabalhei numa churrascaria, trabalhava de recepcionista numa churrascaria, e depois eu fui para uma empresa que era uma oficina de caminhão. E nessa empresa eu fazia serviço de banco. Eu ia lá no banco para pegar os boletos protestados. E aí eu olhava aquelas meninas lá no banco e falava assim, essas meninas devem ganhar bem, elas estão tudo bonita de cabelo, de cabelo escovado, elas devem ganhar bem. E aí surgiu dentro de mim a vontade de trabalhar no banco com 17 anos, né? E basicamente, quando eu tava ali nessa fase, nessa empresa de mecânica ali, e meu pai, né, tinha oficina desde que eu era criança, então eu batalhei muito para entrar no banco. Eu fiquei 9 meses fazendo entrevista no HSBC, até que enfim eu conseguir entrar no banco. Entrei no banco, eu tinha 19 anos e eu lembro muito que naquela época eu ganhava R$ 1.500 no banco. Com 19 anos, naquela época, R$ 1.500 era um bom salário, era o que hoje representa uns 2 salários mínimos, mais ou menos, tá? E eu não queria muita coisa da minha vida. Eu queria poder ter meu cantinho, minha casa, poder ter meu carro, queria poder viajar nas férias. Eu não queria muita coisa, não. Queria trabalhar, queria crescer lá no banco. E assim a minha vida foi acontecendo exatamente desse jeito. Eu consegui ir morar sozinha, eu consegui ter meu carro, eu conseguia viajar de vez em quando, uma vez no ano pelo menos eu conseguia viajar. E quando eu fui morar sozinha, que realmente eu acho que eu assumi ali a minha vida financeira totalmente por conta, aos 20 anos, 20, 21 anos mais ou menos, que a coisa começou a ficar difícil.
mas eu não percebia que aquilo ali que eu vivia não era normal. O que acontecia comigo? Eu recebia o meu salário, eu pagava as contas, pagava a fatura do cartão de crédito e não sobrava nenhum real. Não sobrava nada. Eu ralava o mês todo, caía o dinheiro, eu pagava as contas e não sobrava nada. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que usar o cartão de crédito de novo para passar o mês e às vezes eu entrava no cheque especial, eu entrava naquele negativo da conta que lá no banco que eu trabalhava chamava cheque especial, limite da conta, né? E aquilo foi acontecendo até chegar ao ponto de eu ter que fazer um empréstimo para cobrir o cheque especial, cobrir o cartão de crédito. E cara, eu era jovenzinha, eu tinha acesso ao crédito, eu não tinha assim empréstimo de 60 mil reais disponível, mas 3 mil eu tinha, então eu ia lá, fazia um empréstimo consignado que descontava direto da folha e, ufa, cobri o cartão, paguei o cartão. Passado uns 60 dias, aquela situação acontecia de novo. E eu fui vivendo assim durante meses, achando que aquilo não estava normal. Achando que aquilo era normal, na verdade. Eu fui começar a me incomodar depois de muitos meses que eu falava assim, caraca, não dá pra fazer nada, eu já não conseguia mais viajar sempre, às vezes tinha show, eu gostava de ir em show nessa época, nem me lembro dessa época, eu gostava de ir em show, não dava pra ir, mal dava pra fazer o básico, eu queria ir num restaurante, não dava, só que ainda não tava doendo de fato, sabe, eu tava literalmente trabalhando pra pagar boleto e toda vez que eu precisava eu fazia mais um empréstimo, e a coisa foi se desenrolando, foi acontecendo, que virou pra mim algo normal, todas as vezes que eu não ter dinheiro, eu fazia um consignado. E era muito comum ter a renovação do consignado, que eu ia lá, refinanciava a minha dívida, estendia ela por mais tempo e o banco me dava um troco, que chama, que era outra renovação de um consignado. E eu fui vivendo desse jeito durante muito tempo, só que vai passando o tempo, essa situação vai se tornando insustentável, até que eu cheguei no que eu chamo de fundo do poço, que foi o momento que, num determinado mês, eu tinha inclusive sido chamada para trabalhar numa outra agência, tinha sido recentemente promovida, só que chegou um dia que meu salário caiu na conta, a fatura do cartão de crédito estava muito alta e o banco descontou todos os empréstimos que eu tinha, que não eram poucos, porque eu já vinha fazendo empréstimo há meses, pelo menos quase 2 anos, toda vez que faltava dinheiro eu ia lá e fazia um empréstimo. O meu salário caiu, o banco descontou tudo que tinha para descontar. Quando ele tirou a fatura do cartão de crédito, eu fiquei com o limite estourado. Ou seja, eu não tinha R$ 1 para pagar meu aluguel, que era uma kitnet, quarto, sala e cozinha, uma kitnet no bairro da periferia, que custava R$ 600 meu aluguel. Não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar luz, não tinha dinheiro para pagar nada. E naquele momento eu tinha acabado de chegar do banco, eu sentei para fazer as minhas continhas do mês, eu imagino que como todo mundo que é assalariado senta, e aí eu falei, ferrou, a palavra não foi essa, tá? Foi outra palavra. E naquele momento eu trabalhava no banco, né? Eu não cogitei nada, eu não cogitei falar com alguém, eu não cogitei, a única coisa que eu olhava era tipo, cara, que merda que eu fiz da minha vida, como que eu cheguei na situação que eu tô? Só que por ser bancária, ainda tinha um limite disponível lá no site do banco e chamava crédito parcelado, era uma linha de crédito do HSBC. Se tiver alguém do HSBC aí, a pessoa vai lembrar, chamava crédito parcelado. Eu não fiz conta, eu vi lá que tinha aquele dinheiro aprovado, eu só pensei assim, cara, já sei o que eu vou fazer. Eu já fazia isso há tanto tempo, né? Só que eu não tinha mais como pegar consignado. Eu já tinha muitos consignados, não tinha mais a famosa margem para pegar mais empréstimo. Eu falei, eu vou pegar esse dinheiro aqui. Eu sei que, assim, é caro, parece ser bastante dinheiro, né? Na época era 30 mil reais. Eu vou juntar toda a minha dívida numa parcela só. E aí, vai ficar uma parcela, mas eu vou conseguir pagar, vai ficar uma parcela só. E eu não fiz conta, eu tava desesperada. Tanto que só de falar disso é muito engraçado, porque toda vez que eu falo disso, eu volto lá para aquela cena. Eu falei, cara, eu não tenho mais o que fazer, eu só tenho essa opção. Não tem como resolver minha vida financeira. E aí eu fiz esse empréstimo de 30 mil reais, o dinheiro caiu na conta. Eu lembro de eu ter fechado o computador e falado assim, ufa, consegui pagar o aluguel. Então eu paguei o aluguel, paguei a luz, paguei as contas básicas de casa e falei, amanhã no banco eu quito os empréstimos, quito tudo e vou ficar com uma parcela só. E assim eu fiz. No outro dia eu fui lá, baixei tudo, fiz a quitação dos empréstimos que eu tinha consignado, tinha cartão de crédito que tinha parcelas a vencer, fui lá e quitei tudo.
E aí sentei na minha estação de trabalho para trabalhar. Era um biombinho assim que ficava a minha mesa, que eu sentei lá e fiz o que eu acredito que poucas pessoas que têm dívidas fazem. Eu fiz porque eu queria fazer uma listinha de contas para pagar. Eu falei, bom, olha, fiz um empréstimo, mas agora eu vou dar conta, eu vou conseguir, agora eu sei que eu vou conseguir. E aí eu anotei num papel a seguinte conta: 48 vezes de R$ 1.865. E aí eu fiz a conta de multiplicação. Quanto que dava 40 vezes de R$ 1.885? E foi ali que caiu a ficha. Falei, putz, grila. Eu tô tentando não falar palavrão, mas eu falei palavrão na época. Eu tô ferrada. E a palavra é a outra mesmo que vocês pensaram. Eu tô ferrada, tô devendo 89 mil reais pro banco só desse empréstimo. Eu tinha um carro financiado na Nissan na época e essas duas dívidas somavam mais de 126 mil reais. As duas. E aquilo ali era para mim, significava uma prisão. A minha cabeça pensava assim, cara, não tenho o que fazer. Só um milagre agora para eu conseguir resolver essa situação. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar igual uma condenada pelos próximos 4 anos para conseguir pagar esse empréstimo. E detalhe, meu salário vai só para pagar esse empréstimo e para pagar o carro. Mal vai sobrar para eu passar o mês. E ali eu que tinha muitos sonhos, sempre tive vontade de ir para fora do Brasil, eu sonhava em trabalhar no HSBC no Canadá, sonho ali acabou. Eu me vi condenada a viver pagando aquelas dívidas. E naquele momento, nos primeiros 2 meses ali, eu comecei a pagar a parcela do empréstimo, cara, meu ânimo foi pro saco, eu já não tinha energia para nada, eu me culpava muito, eu tinha muita vergonha, a palavra era essa, vergonha. Vou respirar aqui. Eu via as pessoas, os meus colegas de trabalho, crescendo na vida. Eu via eles comprando casa, eu via eles viajando, tinha os meus colegas que sempre viajavam para fora do Brasil, e eles trabalhavam na mesma função que eu trabalhava. A minha família, os meus irmãos, eu via os meus irmãos viajando, crescendo na vida, e eu ali, atolada em dívida. Naquele momento, a minha cabeça só pensava assim, não tem solução. Eu vou ter que ganhar mais dinheiro. Eu vou ter que ganhar mais dinheiro. Eu vou ter que trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. Deixa eu ligar esse ar aqui que eu tô com calor. E aí, né, no que eu pensei isso, eu comecei a trabalhar para tentar ganhar mais. E de fato eu consegui. Eu consegui ser chamada para trabalhar no Santander, né? E quando eu fui pro Santander, eu pensei assim, não, agora os meus problemas vão acabar, porque eu praticamente dobrei o meu salário. E ontem, nos meus stories, eu mostrei uma fotinha minha. Eu tinha acabado de conseguir o emprego dos sonhos, mas a minha cara era nítido ver que eu não estava feliz. Porque eu tinha saído do HSBC, fiz um acerto com eles, porque eu pedi demissão, aí fiz um acerto e eu peguei mais ou menos 60 mil reais de acerto. Fui lá no HSBC para tentar negociar. Eu fui lá e falei, galera, ó, eu fiz rescisão, saí do banco, tem como reduzir essa dívida para mim, né? Tem como, né, fazer alguma coisa para reduzir essa dívida para mim? E não tem essa opção, senhora. Daí que surgiu um meme, que eu falo que é meu meme, né? Não tá tendo essa opção, senhora. O meu colega, que inclusive era meu colega de banco, olhou para mim e falou, Dagi, você sabe, você trabalhava aqui, não tem nada que eu possa fazer, é só pagar. E aí esses 60 mil reais, ó, sumiu assim na conta e não pagou toda a dívida. Era nítido que a minha cara era de alguém que sabia que ainda tinha ficado mais ou menos umas 15 parcelas desse empréstimo, eram 48, então eu consegui pagar um pouco e ainda ia ficar mais 1 ano e pouco pagando esse empréstimo, e assim foi. Eu falo que eu tomei a pior decisão da minha vida naquele momento, com 24, 25 anos de idade. Eu falei assim, cara, eu não pedi ajuda de ninguém, o banco, que era meu chefe, não me ofereceu nada para me ajudar, e eu passei ali já no Santander com um diagnóstico de depressão, ansiedade, eu não trabalhava nada motivada, eu trabalhava acordava e dormia pensando em pagar a conta, pensando no tamanho da dívida que eu tinha. Eu já não conseguia ter ânimo para nada e nem dinheiro, para ter um lazer, para pedir uma pizza. Minha vida era de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu chegava em casa, fazia 3, 4 planilhas, ficava tentando ver como é que eu podia cortar gasto. Eu já contei isso aqui em alguns vídeos, que eu ia no mercado, tirava as coisas do carrinho e falava, não,
eu não vou levar isso porque eu vou economizar, porque se eu cortar gasto, eu consigo pagar essa dívida mais rápido. E assim foi. Foram anos assim que eu não consigo falar sem me emocionar. É muito louco isso, porque eu lembro das imagens, eu lembro dos fatos, e quando eu decidi trabalhar com o que eu trabalho hoje, foi porque eu consegui pagar minha dívida desse jeito escroto de pagar a dívida, cortando o gasto. Eu tentava fazer mais empréstimo para pagar as contas, eu não contava para ninguém, eu não sabia que tinha outro jeito, eu me sentia muito mal, muito culpada, eu tinha depressão, eu vivia chorando, eu perdia noite de sono. Só que desse jeito, do pior jeito, eu consegui me livrar das dívidas. Dia 12 de dezembro de 2016. Eu realmente decidi que eu ia me livrar, só que eu fiz isso do pior jeito. E eu pedi demissão logo depois que eu quitei as minhas dívidas. Exatamente 30 dias. Eu saí de férias, depois que eu quitei a última parcela do meu empréstimo, eu saí de férias e quando eu voltei, eu pedi demissão. Não esperei 2 dias, eu pedi demissão. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu só sabia que eu queria sair do banco e que eu queria trabalhar ajudando as pessoas que tinham problema financeiro. Porque lá no Santander, que é um banco mais agressivo, eu comecei a ver o banco de um jeito diferente. Eu já tinha me endividado, eu estava sofrendo para me livrar das dívidas, nenhum dos bancos me ajudavam de alguma forma, me ofereciam um jeito mais fácil de me livrar das dívidas, ninguém nem sabia que eu tinha dívida. E eu falei, cara, e não é possível que o único jeito de uma pessoa sair da dívida é se ferrando do jeito que aconteceu comigo. E eu era jovem, eu não tinha filho na época, e ao passo que eu saí do banco, e eu já falei para as pessoas que eu queria trabalhar com isso. Eu lembro que eu fiz uma postagem no Facebook e eu falei, ó, tô saindo do banco e eu decidi que eu quero trabalhar com educação financeira, mas detalhe, eu não contei pra ninguém, tá? Eu não contei pra ninguém que eu tinha dívida. Ninguém sabia que eu tinha dívida na época que eu saí do banco, tá? E aí, o que aconteceu? Logo que eu saí do banco, como eu falei, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu queria ajudar as pessoas. E aí, eu comecei a atender pessoas, literalmente, pela internet, assim. As pessoas me encontravam no Facebook, no Instagram, por indicação, uma pessoa ou outra chegava. E eu lembro, né, que ao passo que eu tinha dívida, eu comecei a entender a situação das pessoas que iam no banco. Antes de ter dívida, eu era a gerente que olhava para os clientes e falava, não tem como reparcelar, não tem o que fazer. Quando eu comecei a ter dívida, aquele não ter a opção para dar para o cliente começou a me indignar, começou a me incomodar. Eu atendia pessoas que estavam passando a mesma coisa que eu estava passando, só que eu não podia falar nada para elas. E aí, basicamente, quando eu comecei a atender, eu tinha uma certeza na minha vida. Cara, isso que eu passei é comum. Mas o fato disso ser comum não significa que isso é normal. Porque de 10 pessoas que eu atendia no banco, 7 tinha dívida. Tava no negativo, tava usando cartão de crédito, tava pedindo empréstimo porque não tinha dinheiro para pagar as contas do mês. Eu via isso todo santo dia dentro do banco. Então eu falava assim, cara, isso aqui isso aqui é muito comum, mas isso não é normal. Não é normal. Então, a minha indignação contra o problema dívida, ela foi surgindo lá já dentro do banco. Só que, para ser sincera com vocês, lá dentro do banco, eu não tinha muito o que fazer. Eu tinha que manter o meu emprego. Eu lembro que na época eu tive uma conversa com um coach de carreira e ele falou assim, cara, por que você não começa, né? Por que você não começa a fazer uns posts na rede social? Eu falei assim, tu tá maluco? Tu tá maluco que eu vou arrumar encrenca com o meu emprego? Que eu vou falar para as pessoas que elas podem se livrar da prisão dos bancos, das prisões, eu trabalhando lá? E aí ele, verdade, verdade. Cara, quando eu tava no banco, eu dormia e acordava pensando, quando eu dormia, né, que eu precisava me livrar das dívidas. Por isso que logo eu pedi demissão. Só que aí, né, quando eu saí do banco, eu era gerente de investimento no banco, eu trabalhava com investimento a maior parte do tempo, e quando eu atendia no banco, era 7 pessoas com dívida e 3 querendo guardar dinheiro, né? Eu falava que essa era a maior dificuldade do meu trabalho, porque eu queria vender produto do banco, previdência, seguro, investimento,
mas as pessoas chegavam lá só pedindo empréstimo, pedindo para aumentar o limite do cartão, pedindo para aumentar o limite do cheque especial. Era uma loucura a minha vida dentro do banco, inclusive nesse aspecto, porque o banco cobra muita gente, né, na época que eu trabalhava, para vender produto, seguro, previdência, as coisas, seguro prestamista de empréstimo, e cobrava pra gente vender investimento, mas as pessoas só queriam dinheiro emprestado, gente que ganhava mais de 10 mil. Então, qualquer nível, trabalhei com gente que ganhava 4 mil, ganhava 2 mil, ganhava R$ 1.000 por mês, trabalhei na Sadia, todo mundo com problema com dívida. E quando eu comecei a atender de fato, as pessoas que chegavam para mim eram basicamente dois tipos de pessoas. E aí eu quero que vocês comecem a entender isso, porque eu tô aqui para contar, né, de onde eu vim, contei um pouco da minha história, de como eu saí das dívidas, mas agora eu quero contar para vocês como é que surgiu o meu método, né? Da onde que surgiu esse método, já que você saiu das dívidas se ferrando, né? Eu não saí das dívidas de um jeito mais simples, eu saí do pior jeito possível. E eu me indignei com isso e falei, cara, não é possível que o único jeito de um ser humano se livrar das dívidas é passando esse inferno que eu passei durante 4 anos. Pagar 3 vezes mais do que eu peguei emprestado pro banco. Não é possível. Essa era a indignação que tinha na minha cabeça. E aí as pessoas que falavam comigo, e no começo eu não tinha, assim, tanta gente que me acompanha, que compra meus produtos, como era, não. Eu tava começando. E as pessoas chegavam sempre em 2 cenários. Ou era um assalariado que falava assim, Dagi, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei para onde meu dinheiro vai, meu salário não sobra, às vezes até não dá, Dagi, para pagar as contas, que era a mesma situação que eu vivia antes de entrar no empréstimo absurdo que triplicou minha dívida. Eu não sabia para onde meu dinheiro ia, eu vivia para pagar a conta, meu salário não dava, eu dependia do cartão de crédito, do cheque especial, do limite da conta, né, do negativo da conta, para passar o mês. Só que também entravam em contato comigo as pessoas que já estavam no fundo do poço da dívida. E o que eu chamo de fundo do poço da dívida? A pessoa que já estourou todos os cartões, já muitas vezes já até deixou de pagar alguma dívida, não sabe mais, não sabe nem como fazer para dar conta da quantidade de empréstimo que tem muito consignado, muito crédito pessoal, muito cartão de crédito, crediário em loja, tá devendo escola, tá devendo IPTU, tá devendo condomínio, tá devendo às vezes agiota e pessoas. Então eu tinha os endividados antes do fundo do poço, que é a galera que é meio acomodada, assim, sabe? Ah, meu dinheiro não sobra, mas aí eu uso o cartão, aí eu parcelo a fatura que ainda não chegou lá no fundo do poço, eu passei por esse estágio, e chegava a galera que já estava no fundo do poço. E é muito louco que ali, quando eu comecei a ajudar essas pessoas, eu comecei a criar o método Mais Dinheiro Zero Dívida. Minha primeira cliente foi a Fran, que chegou pra mim e falou assim, Dagi, eu queria ajuda, porque ela até me chamou por outro motivo, ela queria que eu entrasse na Mary Kay pra ser consultora, e aí eu falei pra ela, não, eu tô trabalhando com educação financeira agora, acabei de começar, e aí eu comecei a ajudar ela, ela falava, cara, eu trabalho, meu dinheiro some, eu não sei o que está acontecendo, eu queria investir. E aí, quando eu entro para ajudá-la, ela estava atolada em dívida, ela estava super endividada, o famoso super endividamento. Mais da metade do salário dela ia para dívida e ela não percebia o problema. E aí eu falei assim, cara, eu vou começar a criar um método mesmo. E é o que é muito engraçado que a minha primeira turma do método Mais Dinheiro Zero Dívida foi em dezembro de 2018. Porque eu levei de dezembro de 2016 até dezembro de 2018 para entender que eu tinha criado um método. Foi quando a Fran teve resultado, a minha primeira cliente teve um resultado que eu falei assim, caramba, a Fran mudou totalmente de vida. Ela se livrou das dívidas e conseguiu fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Ela se livrou de dívida do consignado, que reduziu pra caramba, dívida do cartão de crédito, que estava quase 45 mil, ela pagou por 15. Ela viajou pra Disney com a família. Eu lembro que quando a Fran foi pra Disney, eu falei assim, realmente não precisa ser como foi comigo, porque ela tinha muito mais dívidas do que eu tinha e o resultado para ela foi mais rápido. Então, eu até queria responder uma pergunta aqui. Talvez quem vai ver essa live, e é muito engraçado que tem uma live com uma aluna minha que ela fala isso, vai falar assim, Dagi, já te acharam picareta? Acharam que é fake o que você faz? Já aconteceu de alguém vir na internet e falar assim, ah, mentira, só um milagre, ah, isso aí é furada, é mais um golpe da internet. Quando eu comecei, turma, os meus colegas do banco, lembra que eu era bancária? Os meus colegas do banco me zoavam, me criticavam. Até hoje não falam comigo, inclusive, tá? Porque eu tô aqui fazendo meu trabalho há pelo menos 5 anos, né? Então, assim, eu não tenho relacionamento com ninguém do banco, da época do banco. Meu escritório era umas 2 quadras da agência que eu trabalhava. Então, é claro que tanto lá no passado quanto no começo, as pessoas
criticavam o meu trabalho e principalmente colocavam ele em xeque. E até para vir aqui falar para vocês, antes de entrar aqui, eu tava lembrando das minhas primeiras alunas, né? Da Mônica, eu tô muito chorona hoje, da Mônica, da Gabi e da Rafa. E a Fran foi minha primeira cliente, né? Que eu atendi individualmente. Só que a Mônica, a Rafa e a Gabi foram minhas alunas do método, né? Elas fizeram um método comigo. E ver a Rafa comprando a casa dela, ver a Gabi agora também na casa própria dela, viajando, voltando a realizar sonho. A Mônica, que era uma mulher que trabalhava pra caramba e não estava sempre no cheque especial. Os resultados dos meus alunos começaram a me despreocupar com relação às críticas. Então, é claro que até hoje, mesmo eu tendo mais de 1000 alunos, ainda as pessoas criticam e pensam que é picaretagem, que é golpe. Por isso que eu falo assim, ó, eu não preciso provar mais nada para ninguém. Os meus alunos provam. Tá aqui o resultado. E aí a gente tem um empilhamento de resultado. Tem várias entrevistas no YouTube também, que acho que vale vocês verem algumas. Ontem eu tive a oportunidade de postar o caso de uma aluna minha, a Adriana, que ganhando um salário mínimo, se livrou de todas as dívidas, devia mais de 30 vezes o quanto ela ganhava. Então, sim, aconteceu, né, de gente falar assim, putz, é picaretagem, é mentira. E por isso que eu faço muita questão de contar a minha história, de dizer de onde eu vim, que eu não fiz um curso de educação financeira só, que eu realmente passei por esse vale chamado dívida, que me machucou demais, que é uma coisa que eu não gosto de falar até hoje, porque toda vez parece que eu lembro aquela dor, sabe? E hoje, fazer disso o meu trabalho foi exatamente por isso. Cada vez que eu falo assim, putz, graças a Deus a Adriana não precisou ficar comendo pão que o diabo amassou 4 anos. Por causa do método, ela conseguiu isso mais rápido e sem dor, sabendo passo a passo que ela estava seguindo, que ela ia, com a certeza que ela ia chegar no resultado, e com poucos meses o dinheiro dela já sobrava todos os meses. E aí, quando eu falo do método Mais Dinheiro Zero Dívida, que as pessoas entram nas minhas lives, que elas começam a me assistir, aparece a pergunta assim, cara, peraí, esse negócio que essa menina fala, eu já sei, é só deixar de pagar, é só dar o calote, não precisa, não, isso aí é só deixar de pagar, e aí é um jeitinho aí, é um esqueminha, né? E, cara, eu entendo que tudo que é novo assusta, tá? Eu entendo. Tanto que quando alguém acha, assim, que é um jeitinho, um negócio fácil, eu entendo, cara. Eu não julgo, não. Eu entendo. Minha primeira fase é falar assim, cara, eu entendo. Se você me aparecesse em 2013, olhando pra mim e falasse assim, você também pode se livrar das suas dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, eu ia falar assim, isso é bom demais pra ser verdade, você tá maluca? Você tá achando que eu sou o quê? Palhaça? Eu ia falar isso pra pessoa. Então, tudo que é novo assusta. E os bancos fazem toda a comunicação, todo o marketing deles, toda a forma de comunicação do sistema financeiro é sempre para te oferecer mais um empréstimo, mais um parcelamento, mais um sob medida. Inclusive, eu vou até compartilhar uma coisa com vocês. Eu quero compartilhar com vocês como era a minha conta bancária na época das dívidas e eu fazendo um sob medida, que era no Itaú. Eu tinha uma conta do Itaú da época do meu primeiro trabalho e eu fiz um sob medida no Itaú. Tá lá minha conta no cheque especial, fevereiro de 2014. A minha conta estava no especial R$ 5.500, eu fui lá e fiz um sob medida. O banco descontou um catatal de taxa e ficou R$ 22 a minha conta. E aí, basicamente, nessa época, então, é claro que quando alguém me fala assim, Dagi, isso é picaretagem, isso não é possível, eu entendo, tá? E principalmente porque os bancos escondem as coisas das pessoas. Então, quando as pessoas perguntam se é uma fórmula mágica, se é um esqueminha para não pagar, não é. O método Mais Dinheiro Zero Dívida é um método de negociação de dívidas. Ele é um método para você se livrar das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os dias. Mas não é um caminho fácil. E todas as vezes que vocês assistirem qualquer entrevista com um aluno meu, eles vão falar, não é fácil. É sobre seguir o método e confiar no processo. E fazer até dar certo. Não desistir. Então, assim, é normal as pessoas acharem que é uma pílula mágica. E é por isso que eu tô aqui sempre mostrando, é possível por causa disso. E, inclusive, uma pessoa me perguntou, e aí eu trouxe essa pergunta pra cá, que assim, Dagi, você sempre achou que todo mundo conseguia se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? Não, eu não sempre achei isso não. Tanto que eu ter conseguido, eu falava assim, não, mas eu fui demitida lá, demitida não, pedi demissão do HSBC na época, fiz um acordo extrajudicial com eles, e aí eu falei, olha, o meu caso foi diferente.
eu trabalhava no banco, eu tinha medo de ser demitida. Então, assim, eu tinha muito medo. Então, eu não pedia nada pro banco porque eu tinha medo, né, de perder meu emprego. Literalmente falando, eu tinha muito medo de perder meu emprego. Então, eu só passei a acreditar que era possível para qualquer pessoa se livrar das dívidas quando eu vi os resultados dos meus alunos. Começando pela Fran, e depois veio a Mônica, depois veio a Gabi, depois veio a Rafaela, e aí foi vindo um atrás do outro. Depois veio a Adriana, depois tem vários, né? Como eu falei, hoje já são tantos alunos que eu não consigo gravar o nome de todos eles, mas conforme os resultados foram vindo, meu Deus, a Adriana é auxiliar de serviços gerais. Meu Deus, ela ganha um salário mínimo e ela conseguiu. A Rafa, médica, com um bom salário. A Mônica ganhava 15, 20 mil por mês, com um bom salário, endividada. Depois vinha a Viviane com um salário de 3 mil. Aí eu comecei a acreditar que era possível para qualquer pessoa. Então eu não acreditei por fé, eu acreditei vendo. Eu fui São Tomé. Então quando alguém vem e fala para mim assim, eu duvido, eu falo, cara, beleza, deixa eu te mostrar um caso de um aluno parecido com você. É a melhor forma que eu tenho para provar que é possível para qualquer pessoa. Mas eu levei 2 anos para acreditar que o método Mais Dinheiro Zero Dívida era um método e que podia ajudar outras pessoas. E eu gosto de contar essa história para vocês porque a cada dia que passa eu tenho mais certeza, né? É porque a certeza chega no meu Instagram e no meu WhatsApp todos os dias, os meus alunos tendo resultado. Então hoje o que me faz estar aqui falando para vocês que é possível para qualquer pessoa, independente do caso, são as provas dos meus alunos. Os meus alunos chegando no resultado, são eles que me dão essa certeza. Então não foi sempre que eu acreditei. Agora, tem uma pergunta que eu imagino, eu quero até saber de vocês. Dagi, como é que você ganha dinheiro, minha filha? Você faz um monte de conteúdo na internet de graça, como é que você ganha dinheiro? Vocês têm curiosidade para saber isso ou vocês sabem? Deixa eu perguntar aqui. Eu decidi trazer essa pergunta aqui porque eu vejo que pouca gente fala dessas coisas, até mesmo para as pessoas. Vocês têm essa dúvida? Então, assim, ó. Quando eu decidi fazer conteúdo na internet, eu sabia que o conteúdo na internet era exatamente para que as pessoas me conhecessem, para que elas soubessem que isso era possível para elas, porque na minha época, quando eu estava endividada, eu não encontrei nenhum conteúdo para quem tinha dívida. Eu encontrava conteúdo para cortar gasto. Natália Arcuri, tá aqui o livro dela, eu amava ela na época, amava nada, eu odiava na verdade, porque eu falava assim, eu já cortei todos os gastos, eu achava conteúdo pra tudo, mas eu não achava nada pra me livrar das dívidas, nada, eu não achava nada, e aí eu falei, eu vou fazer conteúdo, e aí eu vou contar pra vocês como é que eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro porque existem pessoas que pagam para ter um acompanhamento e ter acesso ao método passo a passo. Então, se eu tô aqui fazendo live, agradeçam os meus alunos. Eles são os patrocinadores do conteúdo gratuito que eu faço aqui. Então, assim, a minha empresa, ela funciona, ela é uma escola que ajuda pessoas a se livrarem das dívidas e fazerem dinheiro sobrar todos os meses. Se eu tô aqui fazendo conteúdo de graça para você, essa live aqui, é porque os meus alunos patrocinam isso. Eles são os patrocinadores do conteúdo que eu faço aqui na internet. Então, a gente tá o tempo inteiro aqui na internet falando com pessoas que nem sabem da possibilidade de se livrar das dívidas, que estão afundadas em dívida, perdendo sono. A gente tá aqui exatamente gratuitamente para que mais pessoas conheçam isso. E que essas pessoas, se em algum momento elas entenderem que elas não querem mais ficar catando milho na internet, ver um vídeo aqui, ver outro vídeo aqui, que elas querem suporte, que elas querem ter alguém para fazer pergunta, ter alguém para acompanhar elas compram meu curso. E é assim que eu ganho dinheiro. Então eu não ganho dinheiro com um vídeo no YouTube, a gente até roda uns patrocinados lá, mas a gente não ganha dinheiro com aquilo. YouTube não é assim não. É a nossa escola que sustenta esse conteúdo gratuito que a gente faz. Então, chega um nível que as pessoas estão tão comprometidas, e são essas pessoas que eu estou procurando, inclusive, as pessoas que estão super comprometidas a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, que elas falam assim, olha, eu não quero ficar sozinho, eu quero ter ajuda, eu quero ter acesso ao método, com todas as garantias que a gente dá. E aí eu acho legal responder isso, porque as pessoas perguntam pra mim sempre, né, como é que eu faço pra você me ajudar, como é que eu faço pra você me ajudar? Então, daqui a um tempo, vocês vão ter a oportunidade de se tornar alunos do método. Só que vai ter gente que não quer e tá tudo certo. Eu vou continuar fazendo conteúdo. Vamos lá. Como você considera um jeito errado de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Eu acho legal eu dizer isso pra vocês, né? Eu sempre falo aqui na internet que
Eu consigo ver hoje, por já ter passado por esse caminho, por já ter ajudado mais de 1.000 pessoas nesse caminho, que em geral as pessoas cometem alguns erros que são simples, mas que elas cometem na tentativa de acertar. Então, assim, as pessoas, quando elas querem se livrar das dívidas, em geral, elas não procuram resolver o problema como um todo, e sim elas vão lá no banco, sentam lá na frente do gerente, uma pessoa que provável que seja até tão endividada quanto ela, e conta toda a história da vida dela e tenta negociar a dívida ali com aquela pessoa que não tem poder nenhum para negociar. Esse é um dos erros que, para mim, é um dos maiores. É você, por toda a cultura que existe no banco, que o banco vende para você, de que eles são seus amigos, de que ele vai ter uma solução sob medida para você, um negocie já, e os nomes mudam, cada banco tem um nome, né? E eles vendem ali de que eles são seus amigos, de que eles estão ali preocupados com você e preocupados com a sua vida financeira. Então, eu, Dagi, dentro da minha metodologia, falo que é um erro você procurar o banco e botar no banco a responsabilidade de resolver sua vida. Porque você não precisa pensar muito, tá? Você só precisa pensar, entender o sistema para que você entenda por que isso é um erro. Mas eu vou explicar por que isso é um erro. Se o banco reduz a dívida para você, ele deixa de ganhar. Isso é simples. Se você reduz o juros, se você vai brigar com o banco, brigar, e aqui não é brigar. Se você vai lá no banco e fala assim, ô banco, tem como você diminuir o juro para mim? Cara, o banco ganha dinheiro através do seu dinheiro. Então, o ir no banco é um dos erros e tem outras coisas. Eu falo muito do corte de gastos, a pessoa começa a cortar gasto, eu fiz isso. E aí, enquanto ela se mata para cortar gasto, não pede uma pizza no final de semana, o banco tá ficando com todo o seu salário. O banco tá ficando com todo o seu dinheiro e a pessoa tá se matando, achando que 50 reais que ela vai economizar vai ajudar a pagar a dívida, enquanto os cofres dos bancos só engordam. Então, dentro dos erros, né, do jeito que eu chamo de jeito que não funciona, é o jeito tradicional. Se você entrar num canal de educação financeira, e educação financeira é ótimo, galera, mas gastar menos do que ganha e investir a diferença não funciona para quem tem dívida. A pessoa não está nem conseguindo pagar o que ela deve. Como é que ela vai gastar menos do que ganha e investir? Como é que uma pessoa com dívida investe, guarda dinheiro, sendo que mal ela está conseguindo sobreviver? Então, o jeito convencional, se ele funcionasse, eu não precisava existir. Meu método não precisava existir. Então, eu procuro sempre trazer para as pessoas para elas pensarem assim, cara, se é tão simples assim, se é só cortar gasto, se é só ir lá no banco e negociar, por que 70% dos brasileiros, 74% das famílias brasileiras estão endividadas e se declaram endividadas? E aí, quando você entende isso, aí eu volto para responder a outra pergunta, porque aqui eu falei para vocês quem que eu sou, né? Falei para vocês quem que eu sou, da onde que eu vim. E aí entra a PMidade. Como é que você considera um jeito certo para se livrar das dívidas, né? Eu sempre falo para as pessoas que, apesar do meu jeito ter sido dolorido para caramba, de ter doído muito, existe algo que foi muito poderoso na minha trajetória e que é muito poderoso na trajetória dos meus alunos. Tem uma foto minha que eu tirei de um caderno que eu tenho até hoje. É um caderno que eu escrevi. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para me livrar das dívidas até dezembro de 2016. Foi o que eu escrevi num caderno. E os meus alunos, quando eles decidem se comprometer com a jornada deles, essa decisão de fazer até dar certo e fazer tudo que está no seu controle, tudo que você pode fazer, tudo, absolutamente tudo, e tudo é bastante coisa, tá? Não é pouca coisa, não. É você literalmente mirar para aquele problema e falar, eu não sou a minha dívida. Eu estou com esse problema aqui, mas eu não sou sem vergonha, vagabundo, que quer dar calote. Eu quero pagar a minha dívida. Eu sempre quis pagar a minha dívida. Eu sempre quis pagar o que eu peguei emprestado. Eu não queria pagar 3 vezes mais, mas eu queria pagar, eu não queria dar calote, eu não queria deixar de pagar o banco. E eu sei que você também não quer. Eu sei que quem me segue aqui não quer um esqueminha para dar calote no banco. Quer pagar, quer ter crédito para comprar uma casa. Por isso que eu fico tão feliz quando as minhas alunas têm casa. Como eu tô feliz de ver a Gabi e a Rafa, que são minhas primeiras alunas, na casinha própria delas. Porque era o sonho delas.
Da Gabi nem tanto, não era um sonho pra ela, mas da Rafa era o sonho da Rafa ter uma casa própria, da Gabi acabou se tornando depois. Mas ver as pessoas realizando os sonhos delas. Então, assim, pra mim, existe esse fator decisão e comprometimento, né? Decisão e comprometimento. E literalmente fazer até dar certo. E o comprometimento, ele tem níveis, né? Quando você se compromete a assistir uma live minha, é um passo de comprometimento. Quando você se compromete a estar na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, um evento que é online, gratuito. É gratuito. Do dia 4 até o dia 10 você não vai pagar nada. É gratuito para você participar do evento. O que você vai fazer depois, aí é decisão sua. Mas é um evento online gratuito, onde eu mostro o caminho. É comprometimento. E aquelas pessoas que decidem fazer até dar certo, é comprometimento. Então, para mim, a decisão de fazer e fazer até dar certo é o caminho que eu considero mais efetivo para que daí você encontre as respostas para chegar até o resultado. As técnicas de negociação, a preparação, e é até isso que eu ia falar aqui agora. Então, assim, quando eu falo de admitir que tem um problema, se perdoar por ter cometido aqueles erros, porque não é fácil você estar com dívida, você se sente muito culpado por estar vivendo aquela situação, muitas vezes colocando pessoas da sua família numa situação ruim, não podendo proporcionar uma vida melhor para sua família porque você se colocou naquela situação, e aí quando você decide, você se perdoa, você encontra um pouco mais de força. É o que eu falei para uma menina ao vivo. É como sua bateria, sabe quando o celular morre e você põe ele na tomada e ele dá uma carguinha da bateria? Você tem uma carguinha da bateria para você começar. Dade, qual que você considera ser o primeiro passo para uma pessoa se livrar das dívidas, né? Então, assim, ó, dentro da jornada que eu desenhei ao longo desse período que eu criei esse método, existem 3 pilares que norteiam o caminho para você se livrar das dívidas. O primeiro, são 3, tá? Clareza, preparação e negociação. Se vocês tiverem papel e caneta aí, vocês já anotam, tá? Clareza, preparação e negociação. Na etapa da clareza, que é a necessidade de entender a sua real situação, através de um levantamento de dívida, de entender de fato quanto você pegou emprestado, quanto você já pagou, quanto falta pagar. Isso com relação aos empréstimos, em geral, é mais desafiador para um endividado saber. Lembra que eu contei minha história, que eu parei para fazer a conta de quanto eram 48 vezes de R$ 1.865 só depois que eu já tinha feito a caca de fazer o empréstimo para juntar todas as minhas dívidas numa parcela só? Então, quando você encontra a clareza de saber onde é que você está, qual que é a sua real situação, e isso dói pra um caramba. É muito desafiador para um endividado sentar na cadeira e falar assim, cara, deixa eu ver aqui. Quantos empréstimos que eu tenho, quantas parcelas eu falta, qual que é a taxa de juros. Então, assim, saber qual é o valor da dívida é literalmente necessário para que você tenha clareza para poder seguir. Então, o primeiro pilar é clareza. Segundo pilar, preparação. Não adianta, a galera perguntando, o que eu tenho que fazer para ir no banco? O que eu tenho que falar? Você tem exatamente, sem conhecer a sua situação, você vai lá no banco e, desculpa falar tão abertamente assim, você vai no banco e faz papel de palhaço, porque a galera fala lá para você o que eles quiserem. Porque você, que é o dono do teu CPF, às vezes não sabe. E a culpa não é toda sua, não. Os bancos escondem os contratos. Na hora de assinar um contrato, ninguém te entrega uma cópia de um contrato. Na hora que você vai pedir um contrato pro banco, o gerente não dá. Você tem que brigar, você tem que fazer bacen, você tem que fazer um escarcéu para conseguir o contrato da sua dívida, para conseguir saber qual é a taxa de juros. O gerente não fala. Você pergunta pro gerente qual é a taxa. Não, sua taxa tá boa. Você não vai conseguir reduzir, não. Não sei. Tem que pedir lá no saque o contrato. Então, assim, é saber a sua situação. Depois entra a etapa de preparação, que envolve uma série de atos e ações que seria impossível aqui eu falar em alguns minutos para que você se prepare para depois ir para o terceiro pilar, que é uma negociação. Só que o que acontece é que entre a decisão, que é o que vocês estão me dizendo, que vocês estão decididos a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os dias, até o dia que você vai conseguir se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, existe um caminho, e é um caminho que não é fácil. E o que pode acontecer no meio do caminho? Você tropeçar e não conseguir levantar, porque o banco vai te dizer não mesmo. Porque o banco não quer que você se livre das dívidas. Para o banco é bom, o banco gosta de quem deve. O banco gosta de quem está com juro, pagando juro e se matando para pagar juro. E se manter firme ao longo do caminho. Isso sim é desafiador. Isso sim é desafiador.
Então, entre você ter clareza da sua situação, se preparar para negociar a sua dívida e negociar a sua dívida e ter o resultado de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, tem um caminho. Que não é um caminho fácil. É simples desde que você tenha um caminho certo para você seguir, um passo a passo para você seguir. Então é por isso que na semana Mais Dinheiro Zero Dívida eu vou mostrar o caminho. Eu vou mostrar as etapas desse caminho, de falar, ó, o caminho é esse aqui. E eu tô preparando vocês para isso. O que vocês estão levando dessa... o que vocês estão levando dessa live aqui? E entender literalmente, cara, o que é isso que essa menina fala? Né? Respondi para vocês, muita gente acha que é picaretagem, muita gente acha que é golpe, muita gente acha que é só um milagre, que não vai ser possível para elas, e ao longo dessa preparação eu tô mostrando isso para vocês. E aí eu vou responder por último a pergunta principal dessa aula, que é: por que, Dagi? Por que você é a melhor pessoa para me ajudar? Né? Então, eu falei assim, quando eu preparei a live, eu falei assim, cara, essa é a pergunta que eu quero caminhar para encerrar essa live. Dagi, por que você? Por que não a Maria, a Joana, a Joaquina? E aí eu vou dizer para vocês algo que talvez vai fazer muito sentido, né? Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para ajudar você a se livrar das dívidas. O que eu sei é da onde eu vim, que foi o que eu contei para vocês, e que hoje eu já ajudei centenas de pessoas a se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então, pode ser que você encontre outra pessoa, outro profissional que você se identifique e tal, e eu tô aqui para dizer para você que você pode, que é possível para você. Te mostrar casos de pessoas reais e te dizer por que você pode. Mas eu jamais tô aqui para te dizer, ó, eu sou a fodona das galáxias, se não for comigo, não vai ter como você sair. Não. A minha pergunta que eu sempre faço, e é algo que eu aprendi com um professor meu, é que se não for você, para começar esse caminho, para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os dias, quem é que vai fazer isso para você? Seu gerente do banco? Acho que não, né? Se não for agora, quando é que vai ser? Há quanto tempo você está batendo cabeça com dívida? Sem saber por onde começar, sem saber o que falar, se não for agora, vai ser quando? Porque eu sei que talvez você já até tentou. Você já tentou negociar, você já tentou cortar gasto, você já tentou fazer mais empréstimo, pegar dinheiro com a agiota, você já tentou fazer muita coisa, eu tenho certeza, senão você não estava aqui. Mas aí eu deixo a pergunta, se não for agora, vai ser quando? E aí, eu vou te fazer uma outra pergunta. Você pode não gostar do meu nariz, que é grande, você pode não gostar do meu cabelo, que é curtinho, você pode não gostar da minha cara, que não é tão bonita assim, mas aí eu sempre falo para as pessoas, se não for aqui, vai ser onde? Qual é outro lugar onde você vai se colocar num ambiente que te ajude a dar os passos que você precisa dar para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? E aqui eu quero contar uma coisa para vocês. A minha jornada para sair das dívidas foi muito solitária. Eu vivia num ambiente que todo mundo era gerente de banco, principalmente no Santander. Todo mundo era muito bem financeiramente, assim, os meus colegas ali do Santander, pelo menos demonstravam ser bens financeiramente, tinham ótimos carros. Eu era a ferrada que mal tinha roupa para trabalhar, que tinha o cabelo feio, todas as minhas amigas tinham cabelo louro, na época eu tinha deixado meu cabelo crescer para tirar o cacheado, para tirar o alisamento, porque eu não continha dinheiro. Quem acha que eu fiquei cacheado uma época aí porque eu queria, não, foi porque eu não tinha dinheiro na época lá da dívida. Então, assim, eu nunca tive um ambiente que me mostrasse que era possível me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os dias. Então, quando eu falei dos meus alunos, que são os patrocinadores disso aqui, é porque eu tô aqui exatamente por isso. Eu, Dagi, tô aqui há alguns anos já. Comecei esse Instagram com um seguidor, dizendo que você pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Eu não tive um ambiente, eu não tive uma aula ao vivo para me falar, opa, peraí, então é clareza, preparação e negociação. São 3 pilares? Poxa, peraí, se a Gabriela conseguiu, se a Rafaela conseguiu, se a Franciane conseguiu, se a Antônia conseguiu, se a Andressa conseguiu, eu também consigo. Então, não vou responder essa resposta para vocês dizendo por que a Dagi, dizendo para vocês que eu sou a fodona da galáxia, não. Tem outros profissionais que falam de endividamento, poucos, mas tem. O assunto dívida é um assunto pouco falado ainda dentro da educação financeira, falado com muita superficialidade às vezes. Por quê? Porque é um assunto complexo mesmo. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e ainda aqui eu falo para assalariados, pessoas que recebem por mês. Então,
Se não for aqui, vai ser onde? Essa é a terceira pergunta. Então, eu quero deixar essas 3 perguntas na nossa live de hoje. Para dizer para você, se não for você, vai ser quem? Se não for agora, vai ser que dia? Se não for aqui, vai ser onde? Fique com essas 3 perguntas. Cuidado para não fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E talvez você ainda, mesmo me escutando e eu falando que eu não ensino aqui ninguém a dar calote no banco, deixar de pagar, cuidado com as verdades que você conta para você mesmo. Eu tô aqui para te ajudar a se livrar das dívidas, para negociar suas dívidas e se livrar de todas elas de forma honesta, segura e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, né? Aqui o meu Instagram não é para quem quer um esqueminha, quem quer dar calote, quem quer fazer alguma coisa errada, porque eu sei que quem tá aqui quer se livrar das dívidas, quer ter o nome limpo, quer ter um score bom para poder ter casa, para poder ter carro, para poder arrumar a casa, reformar a casa, enfim, para poder proporcionar uma vida boa para sua família. Então é isso, eu vou deixar vocês com essas perguntas, espero que com essas 3 perguntas, se não for você, vai ser quem, se não for agora, vai ser quando, e se não for aqui, vai ser onde, para que você possa se fortalecer. E hoje você foi convocado aqui para uma decisão, a decisão de entender que é você, é agora, e eu te convido para que seja aqui comigo, aqui nas minhas redes sociais, que você comece a escrever sua nova história, sua nova vida, com mais dinheiro e 0 dívida, porque assim como foi possível para mim, para os meus alunos, eu tenho certeza que é possível para você também. Foi uma alegria estar com vocês. Obrigada!